E não foi eu que disse para ela, irmãos. Foi o Espírito Santo. Salmo de número 46. As crianças já foram todas para essa linha já, né? Glória a Deus. Mesmo assentado, você que está em casa, assistindo pelas redes sociais, que esse momento agora seja um momento de plena entrega, de plena reverência, porque é o momento onde Deus vai falar conosco, no louvor, na oração, nós falamos com Deus. No momento da palavra, é Deus que fala conosco, amém? E eu preciso estar atento, eu preciso deixar tudo aquilo que possa roubar a minha atenção do lado, para que nada se perca daquilo que Ele tem reservado para nós nesta noite. Obrigado, Mara. Salmo de número 46, versículo 1. O título do salmo é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, aleluias. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém? Feche os seus olhos, se você assim puder, você que está em casa, olhe a Deus agora, rasgue o seu coração diante desse Deus, mostre que você está atento, mostre que você hoje está completamente lançado nas suas mãos, mostre que você está completamente atraído à sua presença, que a sua mente está cativa a Ele. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, Deus, por aquilo que o Senhor já realizou nesta noite. Nós podemos, ó Deus, orar ao Senhor na abertura deste culto, nós podemos, ó Pai amado, glorificar e adorar o Senhor através dos cânticos, através dos louvores, através da adoração. Nós podemos chorar, ó Deus, não de tristeza, mas choramos pela sua presença neste lugar. Agora, Deus, nós queremos ouvir a sua palavra, por isso tudo aquilo que possa vir como ladrão da semente, tudo aquilo que possa roubar esse momento tão precioso, que pode nos tirar a atenção, que tudo isso caia por terra, Senhor, que seja apenas a sua voz, que seja ouvido nesse lugar, através dos meus lábios, e a tua igreja nesta noite, mais uma vez, ela seja fortalecida, mais uma vez ela seja edificada, mais uma vez ela seja instruída, ensinada, e se preciso for, repreendido pela tua palavra, porque esta palavra, Deus, ela é inspirada, esta palavra veio do teu trono, Deus, para o coração da tua igreja, no nome de Jesus, amém, amém, queridos, glória a Deus. Irmãos, esse salmo que foi escrito pelos filhos de Corá, ele possivelmente, ele foi escrito, irmãos, no momento de uma grande batalha, de uma grande luta, sobre a cidade de Jerusalém. O próprio texto mostra, né, a cidade de Deus, que é Jerusalém, e mostra nesse salmo também Deus intervindo de uma maneira sobrenatural
e concedendo a vitória a esta cidade ou ao povo desta cidade. Existem duas situações possíveis para esse texto. Uma delas é a batalha que, por sinal, eu preguei domingo passado, que é a batalha dos três reinos, Moabe, Amon e os montes de Seir, que vieram contra Josafá, lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, aonde, de uma maneira extraordinária, Deus fez com que aquele povo se degradasse entre si, e Josafá tomou todos os despojos sem lutar, uma grande vitória. Mas uma outra situação, e que por sinal, essa situação ela é mais aceita pelos comentaristas, foi uma batalha no ano aproximado de 701, quando o rei Ezequias, ele reinava sobre Judá, e o exército da Síria, ele veio com toda a força sobre Jerusalém, sobre o domínio do rei Senaqueribe. Ele havia levado cativo o reino do norte. Você vê isso no 2 Reis, capítulo 19 em diante. No reino de Oséias, do reino do norte, ele havia levado cativo todo Israel, todo o reino do norte para a Síria, e ele destrói algumas cidades ao entorno de Jerusalém, nas terras de Judá, e ele chega diante do rei Ezequias, e ele questiona a fé de Ezequias. Ele fala: em quem está a tua confiança? A tua confiança está no Egito, aquela cana quebrada, que quem se apoiar nela vai se machucar? A sua confiança está no Senhor, aquele que você destruiu os altares, aquele que eu destruí todos esses reinos, a qual eu confiava nesse Deus. Então ele chega diante destas muralhas de Jerusalém, e ele se coloca diante dos moradores de lá, dizendo, questionando a confiança em Deus. E Ezequias, ele no primeiro ponto, ele tem um medo. No primeiro momento ele tenta refazer esta aliança que havia com o rei da Síria, porque ele quebrou esta aliança, que ele não queria mais pagar imposto para o rei da Síria. E quando ele viu todo aquele exército, ele tira os ouros das portas do templo, e ele vai entregando para Senaqueribe, e Senaqueribe quer mais, ao ponto que ele chega para Isaías, ele coloca aquela situação. Isaías apresenta essa causa ao Senhor. Isso aí está, queridos, no 2 Reis 19, 2 Crônicas 32 e Isaías 37, esse mesmo texto. E naquela situação, Isaías clama ao Senhor, e Deus dá um grande livramento para esta nação. No capítulo, no Isaías 36, e em todo esse texto, ele diz assim: assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vir, por ele voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade de mim, por amor do meu servo Davi. E Deus manda, queridos, um anjo, e esse anjo destrói, mata 185 mil soldados assírios, sem que Judá tenha que levantar uma espada, sem que Judá tenha que levantar uma lança. Deus interveio naquela cidade de uma forma sobrenatural. Então esse salmo, queridos, ele fala desta vitória, deste agir sobrenatural de Deus. E eu não posso também deixar de registrar, queridos, que esse salmo, ele foi a inspiração de Calvino, o reformador, o fundador do presbiterianismo, que por sinal, no final do mês agora, nós vamos comemorar 502 anos, Edgar? Você que é daquela época, mais ou menos. Então ele, inspirado, irmãos, nesse salmo, no momento mais difícil de Calvino, quando ele está ali, ele faz a reforma, e ele rompe com o catolicismo e toda aquela perseguição, e diante desse salmo, ele escreve o primeiro hino congregacional, escrito não em latim, mas em alemão, esse hino que chama Castelo Forte ao Nosso Deus, que por sinal, queridos, nós vamos cantá-lo, nós não, a Lucimar e creio que a Sandra vai cantar esse louvor que representa, queridos, a essência desse salmo, esse grande hino escrito pelo melhor homem da época no momento mais difícil da sua história. Esse salmo, queridos, ele nos inspira nesta noite.
principalmente você que está passando por uma luta, principalmente você que está passando por um momento difícil, você que está enfrentando uma tempestade, uma batalha, você que está se sentindo acuado pelo inimigo, você que não sabe o que fazer, você que está prestes a desistir da fé, abre o seu coração, porque esses salmos, queridos, com certeza, ele vai mover o seu coração nesta noite. O que nós podemos aprender, queridos, depois desta introdução? O que nós podemos extrair deste salmo que tanto Calvino se baseou nele, tanto Calvino estudou? A primeira coisa que nós aprendemos neste salmo, queridos, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, ele mostra a proteção inabalável e constante do Senhor. Ele mostra esse Deus que é protetor. Versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é algo intransponível. Você quer ter uma ideia de fortaleza? Você lembra dos filmes da época medieval? Essas fortalezas, queridos, era algo que era praticamente intransponível, era praticamente indestrutível. E o salmista, ele coloca esse Deus protetor, esse Deus que é refúgio, esse Deus que é fortaleza, esse é o Deus que é um socorro bem presente. Esse socorro de Deus, ele foi nos tempos do profeta, ele foi nos tempos dos reis, e esse Deus, ele é presente na nossa vida, ele é o nosso socorro bem presente hoje na nossa vida. Esse socorro bem presente nos momentos da angústia, nesse momento que talvez você esteja passando. Esse Deus que ele é um repouso, queridos. Você não consegue repousar nesse Deus se você não entendê-lo, que Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu escudo, Ele é o seu refúgio. Deus, Ele deseja, queridos, que essa verdade, ela entre dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, querido, e Ele se estabeleça. Porque nos momentos da angústia, queridos, nós corremos para todo quanto é lado. No momento da angústia financeira, a gente corre atrás de um banco, a gente corre atrás de um amigo, corremos atrás, quem sabe até mesmo de agiota, a gente corre atrás de alguém que possa resolver a nossa situação. Há um momento de enfermidade, há um momento da angústia, a gente corre para tudo quanto é lado. Mas esse salmo nos mostra, queridos, que nós temos um Deus que Ele é presente na nossa angústia, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso repouso, Ele é a nossa força. Provérbios 18:10 diz que o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Onde você tem corrido, queridos, nesses momentos de dificuldades? Será que você tem corrido exatamente para Deus? Será que nesses momentos difíceis da sua vida, será que efetivamente, queridos, a tua corrida é em direção à cruz? Será que nesses momentos difíceis a tua corrida é diante daquele, queridos, que grandes homens da Bíblia correram diante dele? O salmista Davi diz que mesmo que o exército se levantasse, mesmo que uma guerra formasse contra mim, eu não temeria, porque eu confiaria nesse Deus, esse Senhor da guerra, esse Senhor que nos guarda, esse Senhor que está com as suas mãos nos guardando, nos protegendo, esse Deus que como a galinha guarda os seus pintainhos, irmãos, esse é o Deus a qual nos guarda, é o Deus do Salmo 191, a qual nós podemos nos esconder. Essa é a verdade, queridos, para a nossa vida, é a verdade desse salmo. Ele é uma proteção inabalável e ele é constante, ele é presente, ele é ontem, ele é hoje, ele será amanhã, ele será eternamente.
Você pode até, queridos, no momento da sua angústia, no momento da sua luta, no momento da sua adversidade, você pode até fugir de Deus, que na realidade muitos fazem. No momento onde uma tragédia acontece, no momento onde uma angústia se instala, muitos têm a tendência de fugir de Deus, de culpar a Deus. Ontem, por sinal, eu estava assistindo um filme muito interessante, um filme cristão chamado Uma Questão de Fé. Quem assistiu? É a história de uma mulher que atropela o filho de um pastor, e esse pastor culpa a Deus. Esse pastor, ele fala: onde estava Deus que permite que meu filho é atropelado? Muitas vezes, querido, nós fazemos isso, principalmente quando a realidade é conosco. Quando é com outro, a gente fala: não, Deus é o teu descanso, Deus é a tua fortaleza. A questão é quando é com nós, quando é comigo, quando é com você. Esse Deus, queridos, Ele é a tua proteção. Ele é um Deus a qual você pode correr, é um Deus a qual você pode lançar, não importa a batalha, não importa a luta que você está enfrentando, as mãos deles, Ele está estendida. Você pode ser abraçado, você pode ser guardado, você pode ser protegido. O apóstolo Paulo, ele diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me na fraqueza, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Como que eu posso ser forte quando eu estou fraco? Porque quando é na minha fraqueza, eu sei que eu não posso, eu sei que eu não consigo, então eu corro para o Senhor, e é Ele que me fortalece. É esse Deus que te fortalece, é esse Deus que te levanta quando você está abatido, é esse Deus que levanta do montouro necessitado, é esse Deus que pega você que está com a alma ferida, com o sentimento ferido, e Ele te levanta, Ele te sustenta, Ele te protege, e Ele te guarda. Não importa, queridos, a força desse inimigo, não importa a intensidade da sua luta, você tem um lugar seguro para se esconder. Dia atrás eu ministrei aquela mensagem de Davi, que logo quando ele se torna rei, os filisteus se levantam contra ele. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, quando os filisteus veio contra ele, ele desceu para a fortaleza, ele desceu para um lugar seguro, ele desceu para um lugar onde ele se manifestava, Deus se manifestava e o abraçava e falava ao seu coração. Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que essa verdade está no teu coração? Se Deus é por você, quem é por você? Quem é contra você? Irmãos, o teu inimigo, ele não pode com a sua vida. O teu inimigo, meu irmão, ele é derrotado. E nós, como cristãos, irmãos, nós temos que ter esta verdade no nosso coração. Se você quer ser um cristão, irmãos, um cristão que vive de vitória em vitória, vencendo as crises, vencendo as lutas, esta verdade que Deus, Ele é a tua fortaleza, bem presente no momento da angústia. Deus não abandona, Deus não desiste, Deus não abre mão de mim, não abre mão de você. É um Deus que protege. E eu preciso, irmãos, ter essa convicção no meu coração. Esse texto mostra como se um caos tivesse estabelecido. Ele continua dizendo: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na fúria os montes se estremeçam, ainda que os caos se estabeleça, ainda, irmãos, que a maior tragédia se estabeleça, ainda, irmãos, que a terra trema, ainda que os montes se desarmem, se derramem, se destroem, ainda assim, Ele continua sendo o meu escudo e a minha fortaleza. Ainda que, se essa luta aumenta, ainda assim, será que nós conseguimos fazer isso? Nos traz a memória, queridos, Abacuque, os caldeus invadindo Judá, invadindo a cidade onde Abacuque estava estabelecido, e ele questiona Deus,
ele questiona Deus do porquê, e Deus, capítulo 2, ele fala que ele entra na torre da vigia, ou seja, ele conversa com Deus, ele ouve Deus, e no capítulo 3 ele fala, num versículo que a maioria de nós sabemos de cor: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento no campo, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que não haja gado no curral, ainda assim exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Será que somos capazes, queridos? Ainda que haja uma derrota, ainda que haja uma perda, ainda que haja um diagnóstico de uma enfermidade, ainda que haja uma porta fechada, ainda que haja uma tragédia na família, ainda que eu perca grandes coisas, ainda que meus sonhos sejam destruídos, ainda assim, será que Deus é a minha fortaleza e o meu escudo? Eu não consigo vencer, queridos, se essa verdade não estiver estabelecida na minha vida. Grandes homens de Deus, queridos, venceram, porque nos momentos da angústia, eles tinham um porto seguro. No momento da angústia, eles tinham uma fortaleza, ele tinha um refúgio, ele tinha um repouso, ele tinha um refrigério. Nós aprendemos nesse texto também, que Deus não é apenas o nosso refúgio, a nossa fortaleza, não é apenas a nossa proteção, Ele não é apenas o nosso cuidado. Deus, Ele é presente e Ele está conosco. Deus é presente, queridos. Você pode estar até alheio ao que está acontecendo aqui. Você pode até estar com um pensamento lá fora, as suas preocupações, as suas ansiedades. Você pode estar até aqui pensando como que você vai resolver o problema de amanhã, como que você vai pagar aquela conta, como que você vai sair daquela situação que você precisa tratar. E você pode, por causa disso, não perceber que nesse lugar a presença do Senhor, ela é muito forte. O Espírito Santo, queridos, está presente neste lugar. Deus, Ele estava presente naquela situação. Versículo 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde manhã, bramam nações, reinos se abalam, e faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, Jerusalém não havia rio. Alguns comentaristas alegam que esse rio era os aquedutos construídos pelo próprio rei Ezequias, mas a teologia reformada, o comentário reformado a qual eu me apego, meus irmãos, isso aqui ele leva lá o Éden, ele leva lá os rios do Éden, mostrando que Deus, Ele estava lá no Éden, e Deus estava nesse lugar, e Deus continuará estando, meus irmãos, aonde a sua igreja se reúne. Deus se faz presente, não importa a situação, não importa a luta, não importa o problema, Deus, Ele não abandona, Deus, Ele não desiste, Ele se faz presente, queridos. Você pode até se sentir só, naquele momento de batalha, naquele momento de luta, e você questiona onde Deus está. Quem nunca fez isso? Quem nunca comentou: Deus, aonde o Senhor está? Eu me sinto só. Mas a Bíblia diz que Deus não abandona, queridos. A Bíblia diz que Ele não tosqueneja. A Bíblia diz que os olhos deles não estão fechados, suas mãos não estão agravadas, seus ouvidos não estão agravados, nas suas mãos não estão encolhidos. Deus, Ele estava presente. A confiança de Ezequias, queridos, é que Deus se fazia presente naquele lugar, não só na arca da aliança que estava no templo, mas o profeta que intercedia por aquela nação. A confiança dele, queridos, não era no seu exército, a confiança dele é que Deus estava presente. E aonde Deus está, queridos, aonde Deus está, a derrota não se estabelece. E Deus está no teu coração, na pessoa do Espírito Santo.
A Bíblia diz, queridos, que nós somos templo do Espírito Santo. Esse rio de água viva que está dentro de nós. Você está sentindo só, queridos? Às vezes você, falando com pessoas, falou: pastor, eu sou essa pessoa. Parece que eu estou lutando sozinho. Parece que esta batalha é uma batalha que já é vencida porque eu não tenho força, eu não tenho direção. Talvez você não está percebendo, mas Deus está com você. Se você é uma pessoa que o tem como refúgio e fortaleza, se você é uma pessoa que já abriu o seu coração e o confessou como Senhor e Salvador, é esse Deus, queridos, que Ele vem nesta noite refrigerar a tua alma e falar: você não está sozinho. Você não está sozinho, queridos. Que você nesta noite você fale com esse Deus, Senhor, que eu sinta a sua presença. Sabia que você pode sentir a presença dEle, queridos? Sabia que você pode sentir o toque dEle? Sabia que você pode ouvir a sua voz sussurrando aos seus ouvidos nessa noite? Por algum minuto, queridos, vê se você consegue sentir Deus. Fala: Deus, eu quero sentir a tua presença. Quem sabe você nunca conseguiu fazer isso. Quem sabe a sua mente ela vagueia, a sua mente se apega aos problemas, pela história, pelas lutas, que é compreensível, e você tem perdido de ter experiências extraordinárias com esse Deus que está presente aqui nesse lugar. Esse Deus que fala ao teu coração, é o Deus que fala: não temas, é um Deus que fala do amor dele por você, é um Deus que fala que você não está sozinho, eu estou com você. É um Deus que pode refrigerar a tua alma nesta noite. É um Deus que pode, queridos, alegrar o seu coração. É um Deus que, mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, a sua palavra, o seu cajado, Ele vai te consolar nesta noite. É um Deus de resposta. Esse Deus presente é um Deus de cura. Esse Deus presente é um Deus de libertação. Esse Deus presente é um Deus de milagre. Esse Deus presente, querido, é um Deus que tira toda a angústia do teu coração, que tira toda a tristeza, que tira todo o ressentimento, toda a mágoa, tudo aquilo que você tem passado. Você não tem tido alegria, você é só uma tristeza que toma o teu coração. E esse Deus, Ele quer fazer parte da tua história nesta noite, e Ele quer mudar a sua realidade. O texto diz, queridos, que Deus ajudará desde antemanhã. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Agora pode ser o amanhecer na sua vida, queridos. Agora pode ser o amanhecer. Você pode sair daqui desta noite, querido, completamente sarado desta enfermidade que consome o teu corpo. Você pode sair daqui completamente, querido, sarado dessa tristeza que inunda o teu coração, simplesmente porque Ele é presente e Ele está conosco. Esse rio de água viva, essas águas purificadoras que Ezequiel no capítulo 47, ele vê saindo do limiar do tempo, a presença de Deus. Queridos, nós temos entrado e temos saído da igreja sem sentir a presença de Deus. Eu tenho falado sempre isso, que eu não posso sair da forma que eu entrei. Se eu não entrei aqui cheio de Deus, se eu não entrei aqui, queridos, apaixonado por esse Deus, se eu não entrei aqui, queridos, desejando esse Deus com uma expectativa no coração, eu não posso sair desta forma, desse lugar, se Deus se faz presente nesse lugar. Ele se faz, Deus é um Deus que quer se relacionar, queridos. É um Deus que quer te abraçar. É um Deus que quer expressar o amor que Ele tem pela sua vida. Você é importante, queridos. Esse Deus é um Deus que te compreende.
Esse é um Deus que conhece as suas fraquezas. Esse é um Deus que perdoa os seus pecados. Eu tenho dito que não estou fazendo apologia de pecado, mas você pode ter entrado nesta porta, ter cometido o pior pecado desta terra, e se você chega diante desse Deus e você clama misericórdia, você retorna esta aliança, querido, porque esse Deus presente é um Deus misericordioso. É um Deus que está conosco, é o Deus de Jacó, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio. E Ele nos convida, queridos, nesta noite: vinde e contemplai as obras deste Deus. Vinde e contemple, queridos, contemple o milagre nesta noite, contemple a cura. Quem está enfermo aqui? Quem está enfermo? Quem está passando por uma luta de enfermidade? Se você puder, coloque a sua mão sobre o local da enfermidade, se você puder. Comece a falar: Deus, o Senhor é o Deus que sara. Eu tomo posse da minha cura agora no nome de Jesus, porque o Senhor está aqui, Pai. O Deus da cura está aqui, o Senhor está aqui, e eu tomo posse, Pai. Eu tomo posse dessa cura, eu rejeito esta enfermidade, eu rejeito esta dor, eu rejeito esta infecção, eu rejeito esta inflamação, eu rejeito esse mioma, eu rejeito esse câncer, eu rejeito essa doença, eu rejeito esse problema agora no nome de Jesus, porque esse Deus presente, queridos, esse Deus presente, esse Deus que enche o nosso coração de alegria, saber que eu não estou só, eu não estou nessa luta sozinho, eu não estou abandonado, eu não estou rejeitado. Eu posso ser rejeitado pelas pessoas, mas não por Deus. Isaías diz: pode uma mãe de peito abandonar o seu filho, contudo eu não abandonarei. Esse é o Deus, queridos, a qual eu prego nesta noite. É um Deus presente, é um Deus que preenche o vazio da sua alma, é um Deus que te dá, queridos, uma convicção de vida, um sentido de vida. E eu preciso permitir essa morada do Senhor na minha vida. Você consegue, queridos? Abre o seu coração. Abre o seu coração. Se você não tem certeza disso ainda, esta noite fala: Senhor, faz morada no meu coração. Faz morada no meu coração. Porque eu quero, nos momentos das lutas, das adversidades, das dificuldades, eu quero encontrar esse refúgio e essa fortaleza. E Deus também nos ensina, queridos, nesse salmo, Ele não é apenas o nosso refúgio constante, Ele não é apenas o Deus presente que está conosco, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Versículo 8 ao versículo 11 diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado da terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, o nosso refúgio. Irmãos, é um Deus que pode cessar esta guerra agora. É um Deus que quebra o arco, despedaça a lança. É um Deus que destrói toda arma forjada no inferno contra a sua vida. É um Deus, queridos, que cessa a luta, esta luta que você está passando. Eu profetizo que Deus vai cessar nesta noite no nome de Jesus. Você não vai precisar mais lutar, você vai precisar apenas descansar nele, porque esse Deus mandou um anjo e destruiu 185 mil soldados, queridos, para livrar o seu servo e a sua cidade. O que ele não pode fazer por mim e por você, que somos filhos de Deus? É esse Deus presente nesta noite, esse Deus que pode todas as coisas. Qual é a tua demanda, queridos? Qual é a tua contenda? Qual é a tua luta? O que aflige o teu coração? Esse Deus tem resposta nesta noite. Esse Deus pode cessar aquela luta que está lá na sua casa, aquela contenda familiar, que você não sabe mais o que fazer.
Se você, queridos, tê-lo como refúgio e fortaleza, se você entender que Ele é presente na sua vida e você confiar que Ele pode mudar aquela história. Irmãos, eu trabalho com família há mais de 20 anos. Vocês não têm noção, irmãos, de histórias que nós temos, de testemunho, de pessoas que foram completamente transformados, lares que estavam completamente destruídos, e Deus entrou naquele lugar e mudou aquela história. Deus mudou a minha história e a história da minha esposa, querido. Já contei esse testemunho. Nós tínhamos 2 anos de casado. Nós tínhamos, queridos, um milagre na nossa mão, que é a vida da Jéssica, que foi o fruto da nossa conversão. E um dia nós estávamos dentro da igreja, e eu falei para minha esposa: eu estou indo para casa, e quando chegar nós vamos conversar. E a melhor coisa que você tem, queridos, é você ter uma mulher sábia. Ela ficou no culto, eu fui para casa, e ela falou: pastor, eu não sei o que vai acontecer. E o pastor orou, queridos, e ela foi para casa, e nós conversamos, e nós fomos fazer Casados para Sempre, nós fomos investir na nossa família, e hoje nós somos como a família pastoral desta igreja. Irmãos, o meu casamento foi transformado, o seu casamento pode ser transformado. Ele pode resgatar os seus filhos que estão perdidos. Ele pode, queridos, abrir aquela porta que está fechada. Ele pode mudar a realidade da tua empresa. Ele pode mudar a realidade da tua geração. Ele pode mudar a realidade sentimental, emocional da tua vida, porque esse Deus é um Deus poderoso. É um Deus eterno e supremo. Lucimar, vem